Vasco pode contratar Matheus França, Santos contrata Juan Pablo Vojvoda, Fulham reduz pedida por Andréas Pereira e Palmeiras volta a negociar com brasileiro, Bahia fecha 2 novos reforços para a temporada. Já na Europa, o Arsenal dá chapéu no Tottenham por Eze, Barcelona quer vender jogadores para comprar Julián Álvares, Rodrigo pede 8 milhões mensais para jogar no Liverpool e Haaland sonha em jogar com Mbappé no Real Madrid. Tudo isso e outras notícias do mercado da bola, aqui no NT do Futebol. Mas antes não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do mercado da bola. Mas antes vamos ver os resultados e os jogos de hoje. Resultados das partidas decisivas pelos torneios continentais ontem. Pela Copa Libertadores. A LDU reverteu a vantagem do Botafogo, que havia vencido por 1-0 no jogo de ida, e se classificou para as quartas de final com um agregado de 2-1. Os gols foram marcados por Gabriel Villamil e Lisandro Alzugaray, que marcou de pênalti depois de um toque de Marlon Freitas dentro da área aos 60 minutos do segundo tempo. Após o empate com gols de Sebastián Driussi para o River e Robert Rojas para o Libertad, o River Plate se classificou nos pênaltis por 3-1 nas cobranças. O Palmeiras avançou às quartas de final com um agregado de 4-0. Pela Copa Sul-Americana. Após empate no agregado por 1-1, o Lanús venceu nas disputas de pênaltis por 4-2. Com o placar do jogo de ida de 2-1 em Minas, o Atlético Mineiro fez o simples e venceu por 1-0 e Natanael marcou o único gol da partida. Já no dia de hoje, teremos pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Clube enfrentando a Chapecoense às 7 horas da noite em partida válida pela 23ª rodada. O Atlético, que está na 15ª posição, luta contra o rebaixamento e a Chape briga na parte de cima, podendo ficar a 2 pontos da liderança em caso de vitória. Já em Santa Catarina, o Criciúma enfrenta o Novo Horizontino às 9h35 da noite em um confronto direto na parte de cima da tabela, onde o Criciúma está com 33 pontos e o Novo Horizontino com 36 pontos. Pela Premier League, iniciando a segunda rodada. O West Ham United enfrenta o Chelsea no Clássico Londrino com início às 16 horas, horário de Brasília. Ambos os times buscam a primeira vitória na Liga. Já na Espanha pela La Liga, iniciando também a segunda rodada. O Real Betis enfrenta o Deportivo Alavés às 16h30, horário de Brasília, com o Real Betis buscando recuperação após empate na estreia. E na volta da Bundesliga, o Bayern de Munique enfrenta o RB Leipzig às 15h30, horário de Brasília, com o Bayern já querendo a vitória no primeiro jogo da temporada. Ligue 1 também voltando hoje nos presenteia com Paris Saint-Germain contra o Angers SCO às 15h45, horário de Brasília, com o atual campeão europeu querendo começar sua nova temporada com o pé direito. O Vasco está mais perto de fechar a contratação de Matheus França, atacante de 21 anos que atualmente joga no Crystal Palace, da Inglaterra. O diretor executivo Admar Lopes foi visto no estádio Selhurst Park, acompanhando o jogo do time inglês ao lado do empresário do jogador, o que aumentou as chances de um acordo. De acordo com o site Analisa Vasco, a negociação já está bem encaminhada, faltando apenas resolver alguns detalhes com o Crystal Palace. O atacante foi vendido para o time inglês em 2023 por cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 104 milhões de reais, pelo Flamengo. Por outro lado, o Cruz Maltino rejeitou uma oferta de 3 milhões de dólares, cerca de 16,4 milhões de reais, do FC Cincinnati dos Estados Unidos pelo lateral direito Paulo Henrique. O clube deixou claro que não está interessado em negociar o jogador, que está feliz no time e não pretende sair. Já o zagueiro Luiz Gustavo, de 19 anos, está com a transferência encaminhada para o Bahia por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais. A venda deve ser confirmada em breve e abrirá espaço no orçamento para novas contratações. O zagueiro não vinha sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz. O clube baiano também acertou a compra do atacante Matheus Sanabria do Al-Ain, também por 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros por metas atingidas. O Santos acertou, nesta quinta-feira, 21, a contratação de Juan Pablo Vojvoda, ex-técnico do Fortaleza. Após desistir de Jorge Sampaoli, o clube agiu rápido e fechou com o argentino de 50 anos. Vojvoda deve assinar contrato nesta sexta-feira, 22. A estreia dele no comando da equipe deve acontecer no dia 31 contra o Fluminense, já que ele não terá tempo para o jogo deste domingo, 24, contra o Bahia. O Palmeiras está mais perto de fechar a contratação de Andréas Pereira após o Fulham reduzir sua pedida. O clube inglês, que inicialmente exigia valores mais altos, agora solicita entre 12 a 14 milhões de euros, cerca de R$ 76 a 89 milhões. Andréas, que tem contrato com o Fulham até 2026, está aberto à proposta do Palmeiras, já que não recebeu sondagens concretas do Flamengo, clube com o qual tinha o desejo de retornar. O jogador, que aceita ouvir o Palmeiras, ainda reflete sobre seu futuro, já que seu sonho de voltar ao Flamengo não se concretizou. O Fulham também tem uma cláusula de renovação no contrato de Andréas,
permitindo estender seu vínculo por mais 2 temporadas de forma unilateral. O Fortaleza decidiu cortar Daverson, Zé Wellison e Magrão dos seus planos. O atacante contratado por 5,1 milhões de reais foi deixado de lado após atitudes negativas em campo e declarações polêmicas durante o mau momento do time. O goleiro Magrão e o volante Zé Wellison também não serão mais utilizados. O treinador Leonardo Jardim, que vem se destacando no comando do Cruzeiro, entrou na mira do Al Jazeera, dos Emirados Árabes. Embora já saiba do interesse do clube árabe, o técnico está focado em seguir no Cruzeiro com contrato até 2026. Porém, o técnico segue focado na Raposa, que está perto de fechar a contratação do volante Ryan Guilherme, de 22 anos, que pertence ao Fortaleza. A negociação está em estágio avançado, com os clubes ajustando os detalhes finais. A tendência é que o jogador chegue por empréstimo até 2026, com opção de compra ao fim do contrato. Existe uma possibilidade remota de que a negociação seja definitiva. O Fluminense rejeitou uma oferta de 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, do Shakhtar Donetsk pelo meia Isaac, de 18 anos. O clube ucraniano pode tentar uma nova proposta, mas o jogador também está sendo monitorado por gigantes como Manchester City e Liverpool. O Grêmio fechou um acordo com a Juventus pela contratação de Arthur. O volante de 27 anos chega por empréstimo até junho de 2026 sem opção de compra. O tricolor gaúcho também anunciou a contratação do volante Eric Noriega, de 23 anos, ex-Alianza Lima. O jogador, que desembarcou em Porto Alegre na terça-feira, assinou contrato até 2028. Noriega foi comprado por cerca de 2 milhões de dólares, 13 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos, e será integrado ao elenco assim que for regularizado na CBF. O meia Shailon, de 28 anos, está de saída do Atlético Goianiense e vai defender o Mirassol. Com quase 200 jogos e 3 títulos goianos pelo Dragão, ele se despede deixando um legado importante na história do clube. O Atlético Mineiro está interessado no lateral direito Pablo Maffeu do Mallorca e fez uma proposta de cerca de 4 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais. Maffeu é conhecido por suas provocações a Vinícius Júnior, do Real Madrid. O clube mineiro ainda não se manifestou oficialmente sobre a negociação, mas o GE confirmou que o Galo tem interesse no jogador. Agora, indo para o mercado europeu, que está pegando fogo. O Arsenal surpreendeu o Tottenham e fechou a contratação do meio-campista Eberechiese do Crystal Palace por 60 milhões de euros, cerca de 383 milhões de reais. De acordo com Fabrício Romano, o Arsenal entrou na disputa pelo jogador de 27 anos nesta quarta-feira, oferecendo melhores condições de pagamento que os rivais do Tottenham, que já negociavam com o Palace há semanas. Eze, que queria reforçar o Tottenham, escolheu o Arsenal devido a uma forte ligação emocional, já que jogou nas categorias de base do clube londrino em 2011. Com isso, os Gunners estão próximos de anunciar oficialmente o meia, enquanto o Tottenham volta a estaca zero em sua busca por um reforço para o meio de campo. O Barcelona está focado em contratar Julián Álvares, do Atlético de Madrid, para substituir Robert Lewandowski no futuro. O argentino é o principal alvo da diretoria, mas o clube enfrenta dificuldades devido aos altos valores exigidos pelos espanhóis. Para viabilizar a negociação, o Barcelona adotou uma estratégia de arrecadar dinheiro nos próximos meses, buscando reunir cerca de 100 milhões de euros, aproximadamente 635 milhões de reais. O objetivo é garantir o valor necessário para convencer o Atlético de Madrid a liberar Álvares. Rodrigo, atacante brasileiro do Real Madrid, pode estar de saída para o Liverpool, mas a transferência não será fácil. Além dos 100 milhões de euros, 634,5 milhões de reais, exigidos pelo clube espanhol para liberar o jogador, o Liverpool também terá que arcar com um salário elevado. Segundo o Futebol Hispana, Rodrigo pede 15 milhões de euros, cerca de 95,2 milhões de reais, por temporada, o que equivale a aproximadamente 8 milhões de reais mensais. A negociação é uma das mais caras do mercado, e o jogador vive uma situação delicada no Real Madrid com o técnico Xabi Alonso. Com tudo isso acontecendo, o Real Madrid já mira em substituto e recebeu sinal verde do Porto para seguir com as negociações pela contratação de Rodrigo Mora, jovem prodígio de 18 anos. Rodrigo Mora tem se destacado e o próprio Xabi Alonso deu aval para que o clube avance nas negociações. O Porto, por sua vez, está disposto a negociar, mas exige um valor próximo da multa rescisória de 70 milhões de euros, o que é considerado alto para um jogador tão jovem. O Real Madrid só deve se mover concretamente caso Rodrigo seja realmente vendido. Erling Haaland, estrela do Manchester City, estaria considerando deixar o clube, já que acredita que poderia ter mais espaço e protagonismo em outra equipe. O atacante norueguês, que já foi sondado pelo Real Madrid durante seu tempo no Borussia Dortmund, espera agora uma ligação do clube espanhol, de acordo com o portal Transfer News Live. Haaland expressou o desejo de formar uma parceria devastadora com Kylian Mbappé, e vê no Real Madrid uma oportunidade de brilhar ao lado da estrela francesa. Contudo, o jogador ainda está bem no Manchester City, onde se sente valorizado, mas deseja alcançar novos patamares no futebol.
Por enquanto, ele prefere cumprir seu contrato com o clube inglês e não tem planos de discutir uma transferência imediatamente. O Chelsea está prestes a concluir a venda de Carney Chukwuemeka ao Borussia Dortmund por cerca de 20 milhões de euros, 126 milhões de reais. A negociação, que deve ser finalizada em reunião nesta sexta-feira, inclui bônus e uma cláusula de rescisão. O jovem talento é um dos nomes que o Chelsea está deixando partir enquanto o clube foca em dar espaço para outros talentos. Além de Chukwuemeka, o Chelsea também está encaminhando a transferência por empréstimo de Aaron Anselmino para o Borussia Dortmund. Anselmino, que deixa o clube londrino sem opção de compra, vai para o time alemão para ganhar mais experiência no futebol europeu, com contrato a ser cumprido até o fim do prazo estipulado. E para finalizar a janela, o Chelsea deseja duas contratações de peso: o holandês Xavi Simons e o argentino Alejandro Garnacho. O clube londrino, embalado pela conquista da Copa do Mundo de Clubes, tem como objetivo qualificar ainda mais o elenco de Enzo Maresca. De acordo com Fabrício Romano, a chegada do atacante argentino Garnacho, em baixa no Manchester United, está encaminhada. No entanto, o Chelsea precisa primeiro liberar alguns jogadores como Christopher Nkunku e Nicolas Jackson para concretizar as negociações. Nkunku está sendo cotado para o Bayern de Munique, enquanto Jackson tem atraído interesse do Aston Villa. Por outro lado, a contratação de Xavi Simons ainda está distante, pois o Chelsea precisa equilibrar sua situação financeira com as saídas de alguns nomes do elenco. Apenas após liberar esses jogadores, o clube londrino deve avançar nas negociações para fechar com Simons e Garnacho. Por hoje é só, mas me diz aí, qual contratação você acha que mais vai impactar o futebol? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para não perder nada e ajudar o canal. Até o próximo vídeo, porque o futebol não para nunca.